de Literatura de Sergipe, ele reuniu, está reunindo, na verdade, desde o início de janeiro, em torno de 10 pessoas no encontro presencial. Fizemos 2 encontros presenciais. Fizemos também 2 encontros virtuais, que esse já reúne a metade, fica em torno de 5 pessoas. Tem um grupo no WhatsApp, que esse grupo já tem um contingente maior, de 20, total de 20. Então, e nesse período, nós produzimos um texto-guia, que nós chamamos de texto-guia para formatação, para formação mesmo do texto final, de propostas para ser apresentado aos órgãos gestores da cultura, no nosso caso de Sergipe, Estado e municípios, né? Então a gente fez uma discussão nesse tempo, nessas reuniões, onde nós levantamos primeiro as dificuldades que pessoas da área da literatura, escritores, tiveram com relação à Lei Aldir Blanc I. E também colocamos também sugestões, propostas para os editais da Lei Paulo Gustavo. Eu vou aqui pegar alguns exemplos de dificuldades para vocês terem uma ideia, e que não são a dificuldade somente do campo da literatura, é uma situação que envolve outras áreas. Então vamos lá, uma primeira que nós podemos destacar é a questão da inscrição. A inscrição para os projetos para a Lei Aldir Blanc I foi via Mapa Cultural, uma plataforma de internet onde as pessoas se inscrevem, né? Enfim, colocam seus documentos, sua proposta, enfim. Só que essa situação traz dificuldades para quem não tem uma prática de utilização de tecnologia, né, digital. Ou não tem prática, ou também não tem os meios, muitas vezes, porque dependendo do lugar que a pessoa mora, enfim, dependendo da condição econômica, de renda, então ela às vezes não tem como ter internet assim, em condição para poder fazer parte, assim, entrar nos editais por essa via. Agora a Lei Paulo Gustavo, como isso foi um problema nacional, ela já coloca que os estados e municípios não poderão ficar resumindo a essa forma de inscrição de proposta, de aceitação de propostas, né? Então há necessidade, haverá obrigação, na verdade, para que seja aceita também inscrições de forma, vamos dizer, analógica, de forma mais tradicional. Então as pessoas podem entregar em papel e na sede do órgão, enfim, ou locais também para que sejam mais acessíveis, que também permitam as pessoas poderem entregar ou via correio, enfim. Então é uma maneira de fazer com que quem não tem nem os meios de conhecimento e nem os meios materiais possa se inscrever. Então essa é uma questão. A outra questão surgida no nosso fórum de discussão é a questão do edital, dos editais, da linguagem dos editais. Então nós inclusive solicitamos nesse documento que sejam contratados técnicos com experiência nas áreas, e que possam então colocar uma proposta de formação, uma boa formação para o pessoal da área, para os agentes culturais, artistas, escritores, enfim, todos que queiram fazer inscrição nos editais, para que as pessoas possam ter mais condição de participar. E também a linguagem dos editais, né? Sejam linguagens que possam também ser entendidas, ser facilmente entendidas. Outra questão que a gente tem deixa eu ver aqui, é a situação do tempo de entrega
das obras, que no caso da Lei Aldir Blanc foi muito curto. Agora a Lei Paulo Gustavo já coloca que o tempo para abrir o edital e para receber as propostas é de média de 45 dias, em torno de 45 dias. Então isso vai ajudar muito, porque teve casos da Lei Aldir Blanc que foi uma semana, quer dizer, uma semana, 15 dias. Embora a gente entenda que a forma como a Lei Aldir Blanc chegou também foi muita pressão para que o governo federal de então liberasse a verba, isso então atrasou. Então é verdade que para os órgãos do Estado e dos municípios também ficou muito complicado, já que tinha um prazo, né? A Lei Aldir Blanc era para ser 2020 e ainda foi estendida para 2021 exatamente porque atrasou a liberação dos recursos, então, e aí acabou ficando muita pressão de tempo, de fazer mais rápido. Então essa é uma proposta que de alguma maneira a nível federal também, pela lei Paulo Gustavo, se contempla. Bom, em relação a propostas que nós temos, eu não vou colocar as propostas todas, porque são muitas propostas, e isso vai tomar tempo, e também nós ainda estamos em fase de discussão final para ter o documento pronto, então não é o caso. Mas eu vou só colocar umas 2 ou 3. A primeira se refere a ampliar o percentual de literatura, de recursos para a literatura, na Lei Paulo Gustavo, porque na Lei Aldir Blanc a literatura ficou como a parte mais que recebeu menos, assim, a parte que a gente pode chamar do primo pobre, né? Tinha aquela história antiga, o primo pobre, o primo rico do programa de humor. Então ficou com um percentual pequeno, enfim. Então, e também tem outra questão ligada a isso, em relação à quantidade de recursos, que foi a visão de quem produziu os editais, que foi produzir os editais voltado apenas para a publicação de livros. Isso no caso que a gente tem acesso, que a gente conhece, né? Pode ser que em outros lugares não foi assim, mas o que a gente sabe, o que a gente tem conhecimento, é que não houve edital, não houve recurso dentro do edital para atividades como sarau literários, feiras e festivais literários, atividades de oficinas, rodas de conversas, saraus, como eu já falei, saraus, né? Rodas de conversa, oficinas nas escolas, enfim. Então, isso fez com que o ciclo da literatura não ficasse completo, não ficasse fechado. Aí acontece, por exemplo, de muitos escritores que têm o seu livro, mas não teve escoamento. O livro foi produzido, tem uma quantidade até legal, eu sou um desses casos, mas aí como não teve lugares, espaços contemplados pela própria lei, com recursos da lei, para poder esses livros serem colocados em exposição, à venda, e também oportunidades que a lei também pode destinar com recursos para que os escritores possam ir para as escolas, por exemplo, para fazer rodas de conversa, oficinas literárias, não só escritores, mas produtores mesmo, que organizem e que convidem os escritores, enfim. Na verdade, isso não precisa ser só um atendimento à demanda do escritor diretamente. O escritor em termos diretos quer, digamos assim, produzir o livro, não é? Mas é preciso também que tenha um sistema que possa fazer com que esse livro seja divulgado. Então, por exemplo, uma possibilidade que o edital pode apontar, e é necessário, é de financiar ou fomentar programas de internet, como esse aqui, que a gente está fazendo aqui de forma extraoficial, não tão profissional, mas contando com um grande apoio aqui técnico do Raoni Smith. Então, para que possamos divulgar o nosso trabalho, as pessoas possam conhecer e daí despertar o interesse para a leitura, tá certo? Então é isso. E também outra coisa, antes que eu esqueça, que o edital que a gente está colocando também como demanda
é a necessidade de apoiar livros que não seja apenas no suporte de papel. Você tem hoje os audiolivros, você tem hoje os e-book, temos a necessidade também dos livros para pessoas com necessidades especiais, livros em braille, livros com letras com tamanho estendido, né, maior para quem não tem muita facilidade, quem tem deficiência de visão, enfim. E também o livro como uma plataforma para acessar outros conteúdos audiovisual, por exemplo, conteúdos sonoros, isso através da ferramenta do QR Code. Então também é uma questão que a gente quer conversar, sobretudo para atingir a juventude, porque nós sabemos como não é fácil. A juventude hoje tem uma gama de experiências com o audiovisual, e aí muitas vezes não consegue assim, ler um livro assim, como a gente da nossa idade, né, como a gente lia, como a gente lê. Então um livro que possa ter, além do texto escrito, mas possa ter condição, possa ter possibilidade do jovem ou adulto, enfim, criança, poder acessar vídeos, músicas, o próprio livro em alguns trechos, em algumas partes transformado em formato audiovisual, enfim. Então fica bem legal assim, para poder a gente então conseguir uma ideia de que o livro é muito mais do que apenas letras escritas e papel, enfim, que é essa que é a realidade desse nosso tempo.